O resultado do Enem de 2010 foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. As notas subiram e o número de participantes também aumentou. Mas só que o que chama atenção mesmo é o baixo número de escolas públicas no topo da lista. Das 100 melhores, só 13 são públicas. As escolas foram separadas em 4 grupos. O objetivo é evitar comparações entre colégios que tiveram muita adesão e outros em que poucas pessoas fizeram o Enem. No primeiro e principal grupo estão as escolas que tiveram mais de 75% de participação. Das 100 escolas com as melhores notas, só 13 são públicas e, entre elas, 4 são colégios militares. O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, foi o que teve a melhor nota entre as escolas públicas. Ficou atrás apenas de 7 escolas particulares. O pior desempenho foi da escola indígena Tieru Bacuaum, de Bertioga, litoral de São Paulo. A pesquisa também mostrou que o desempenho dos alunos melhorou em relação ao Enem anterior. A nota média geral das escolas subiu de 501,58 em 2009 para 511,21 em 2010. E a participação dos alunos também aumentou. Passou de 45,8% em 2009 para 56,4% em 2010. Mais do que comparar escolas, o nosso desejo é que a escola se compare consigo mesma e possa se superar a cada ano. O que nós podemos dizer é que, em média, houve uma evolução da educação brasileira no que diz respeito ao ensino médio. O governo reconhece também que uma escola particular investe nos alunos 10 vezes mais do que o Ministério da Educação consegue aplicar nas escolas públicas. Mas diz que ao longo da última década dobrou o valor pago por aluno da rede pública. Bom, aqui no nosso estúdio a gente conversa com a professora Ustana Vargas. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, professora? Bom dia. Tudo bem, professora, tudo bem? Bom dia, Raquel. Bom dia. E lá em São Paulo, a Ana também tem uma convidada. Ana? Temos sim, Raquel. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a educadora Késia Bombonato. Ela é psicopedagoga e presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Vamos começar então a nossa conversa falando justamente da avaliação do Enem. A senhora acha que essa avaliação ela é hoje mais justa, mais clara, mais equilibrada, dividindo as escolas? Eu acredito que com esta questão de você colocar o percentual de alunos que fizeram o exame em relação ao número de alunos na escola, ela é mais justa e ela é mais, ela dá uma equidade maior, né? Então, você tem aí uma visão mais legítima, digamos, né? Porque se eu faço uma escolha de uma amostragem dos alunos melhores, enquanto a outra não fez a mesma amostragem, então você vai lidar com um disparate. Eu acho que você colocando isso em função do número de alunos que fizeram a prova, eu acho que você passa a ter um resultado mais fiel. Estava ouvindo a opinião de alguns analistas hoje cedo. O Enem foi criado em 98 pelo MEC justamente para avaliar as habilidades e competência dos alunos. Nesse sentido, alguns analistas dizem que não é favorável que você pegue esses dados, esses números, para avaliar a escola, já que a intenção é avaliar o aluno. É verdade, Luciano. E existe mesmo essa polêmica, né? Seriam duas medidas diferentes. Eu acredito que é importante sublinhar essa incompatibilidade de objetivos de avaliação, mas, por outro lado, eu entendo que o Enem está em franca evolução. Isso tudo tem sido considerado pelo governo, acho que isso tudo tem sido ajustado, inclusive essa forma de apresentação de resultados que vocês pontuaram agora. Professora Késia, queria fazer uma pergunta em relação aos investimentos. O ministro Haddad disse que realmente os investimentos são poucos, a ideia, claro, é aumentar. Agora, o curioso é que das 20 piores escolas são públicas e das 1.000 escolas com as piores notas, 995 são públicas, só 5 particulares. Quer dizer, a gente vê por esses números que o investimento realmente na escola pública está bem aquém do ideal. E a presidente Dilma, uma das promessas de campanha dela foi elevar para 7% do PIB o investimento público em educação, que estava na época em 4,7%. Quer dizer, ainda é pouco e a gente vê que falta muito ainda para se alcançar o ideal por essas notas que foram divulgadas hoje, né?
É verdade, Raquel. Eu acredito que a questão do investimento tem a ver com a capacitação dos professores. Então, há necessidade de se investir nessa capacitação, há necessidade de se fazer um processo reflexivo em cima dessas questões que o próprio Enem aponta e trazer para dentro da escola pública condições melhores para que o professor tenha também, aquele professor que não está tão motivado, seja motivado, para as questões da aprendizagem, ter um olhar voltado para a aprendizagem e também, entre aspas, para essa ensinagem. Então, só rotular o aluno de ter problemas de aprendizagem, isso não é o bastante. Temos que colocar o aprender e o ensinar em foco. Temos que olhar para essa relação do aluno e do professor, para essa questão onde vamos levar essa educação, principalmente a educação pública no nosso país. Professora Ostana, na sua avaliação, o que interfere mais no desempenho das escolas? As condições socioeconômicas das famílias, a bagagem que os alunos trazem de casa ou o trabalho direto do professor em sala de aula? E eu tenho uma outra dúvida. É possível num país com tanta desigualdade social e econômica reduzir a distância entre as escolas? Bom, essa dúvida é crucial, não é? Anísio Teixeira, que é um expoente da educação brasileira, ele dizia que a escola pública de qualidade é uma fábrica de democracia. E o que a gente vê hoje, acompanhando pelos resultados desde 1998, é que a escola pública brasileira ela tem produzido e reproduzido desigualdade. Então, daí a pertinência da sua questão, não é? Bom, estudos têm sido feitos desde a década de 60 para tentar medir de forma um pouco mais profissional, técnica e científica mesmo, o impacto dos fatores extraescolares e dos fatores escolares, né? Já houve um momento em que esses resultados de pesquisa traziam que a maior parte da responsabilidade pelo mau resultado escolar vinha de fora da escola, nessas condições familiares, nessas condições sociais. Mas a gente vem corrigindo um pouco isso através de pesquisas mais modernas e percebendo que no interior da escola acontece um fenômeno muito importante para diminuir a desigualdade, que é o fenômeno que a professora anteriormente já mencionou a questão dos professores, mas vamos até anteriormente, as instalações escolares. Elas são precaríssimas, aquilo não é lugar de aprendizado. Não é? Existe um ambiente propício para cada uma das funções. O ambiente escolar, hoje em dia, de forma geral, a instalação é básica, é crucial. Engenharia civil não está adequada. Nós temos uma questão de salário de professores que é absurda. É absurda e isso tem sido visto pela própria presidenta, que tem, sim, aumentado investimentos na educação. A gente já mostrou uma dobra, né, nesse investimento e se persegue um pouco mais. Tem as questões de gestão, de profissionalismo, tem as questões de defasagem de ensino dos níveis anteriores. É um somatório, nunca é unicausal. Né? O importante é a gente ficar atento em processo. Tudo isso, né, isso. Professora Kézia, vamos às matérias, né, a forma como esse exame é aplicado, né? Tem linguagens, e aí a gente vem linguagens, códigos, tecnologia, ciências humanas, ciências de natureza, matemáticas, e tudo isso com suas tecnologias. Na verdade, a abordagem do Enem agora tenta dar uma abordagem mais interpretativa para avaliar realmente o conhecimento desse aluno, como esses dados podem ser aplicados, né? Esse aprendizado é aplicado no dia a dia do aluno. O senhor acha que a escola particular entendeu melhor essa metodologia e está repassando isso melhor para os seus alunos do que as escolas públicas? Eu acredito que sim. Na hora que você transforma este conteúdo numa aprendizagem significativa, principalmente para essa geração de alunos que nós temos hoje, né, eles precisam ter essa relação, transferir esse conteúdo acadêmico que faça um sentido, que tenha uma praticidade. Hoje nós falamos muito na questão da diversidade e também na interdisciplinaridade. Então, o Enem possibilita esse processo reflexivo das escolas e isto a escola particular tem se apropriado mais para que essas questões de interpretar e trazer para a prática esse ensino acadêmico faz com que essa aprendizagem
seja mais significativa. E é claro que quando olhamos para a escola pública, e a professora citou muito bem a questão de todas, não só das instalações, das questões do que ele dispõe como ferramenta e como instrumento para que esse aprendizagem faça um sentido para a criança. Essa aprendizagem, ou para o jovem, essa aprendizagem há de ter um sentido, há de ser significativa. E quando eu olho para as questões do Enem, ele sai daquele lugar só conteudista para uma cobrança mais de interpretação, de transferências e de compreensão daquele conteúdo. Isto sim faz com que haja uma mudança e um olhar muito mais reflexivo e um olhar voltado para o aprender e para aprender a pensar, inclusive. Professora Luciana, a senhora falava das instalações, a Ana tinha perguntado da capacidade do professor também. Claro que isso passa pelo aprendizado do professor, né? Pela qualificação do professor. É verdade. Os professores parece que eles também não são bem preparados e também talvez não bem formados culturalmente para que eles consigam passar esse conhecimento adiante. A gente uma vez entrevistou uma professora aqui que ela disse que o problema é que a carreira de professor não é atraente. Né? Quer dizer, então o desafio seria fazer com que os bons professores permanecessem em sala de aula e não fossem se dirigir a outras profissões, a outras áreas? Verdadeiro, né? A gente tem pesquisas também recentes numa sala de aula de ensino médio, quantos desejam ser professores? É residual. E é residual por todos esses motivos que a gente vem apontando. É fundamental que a gente revalorize a carreira. Revalorize a carreira para atrair pessoas com maiores talentos. Aliás, eu acho que é um problemão que a gente está enfrentando no Brasil hoje. Não se fala mais em vocação. Há pessoas com habilidades para ensinar ou para estar no meio, no ambiente de ensino-aprendizado. Essas pessoas, as meninas que são minhas alunas, por exemplo, que têm uma origem social de estratos superiores, elas relatam que têm que lutar na família para estar estudando educação, para estar estudando pedagogia. Temos, sim, uma questão de uma baixa atratividade, isso significa que a gente recruta pessoas com uma formação deficitária e é claro que isso é um círculo vicioso, né? Eu só queria fazer um pequeno adendo. Em relação à alta performance do ensino privado, a gente tem que considerar uma coisa. No ensino público, muitas vezes os professores não conseguem sequer cumprir o planejado. Muitas vezes eu diria que quase na totalidade. Então, mesmo se fosse conteudista o Enem, que de fato não tem sido uma prova bem interessante, mesmo se fosse conteudista, a gente estaria em desvantagem no ensino público, porque isso já está avaliado. Não se consegue cumprir, olha, um percentual enorme do programa fica sem cumprir. Professora Kézia, dá para bater o martelo e dizer que a boa nota no Enem é a referência de qualidade da escola? E a senhora, como educadora, como a senhora avalia a competição entre as escolas? Então, eu acho que ela não é o único referencial. Eu acho que ela ajuda, ela é um orientador até, as famílias têm usado muito isso na hora da escolha da escola, mas ela não é o único. Mesmo porque ela é pontual, ela tem ali, cada ano tem um ranking, né, que vem, e isto tem que ser avaliado em função de outras variáveis que a escola também está ali oferecendo. A questão da formação do professor, a questão do que está sendo oferecido, o material, não só o material didático, mas a forma com que esse material está sendo utilizado, como é que está sendo levada a questão da aprendizagem e do ensino, a questão da disciplina, a questão dos limites. Então, esses outros pontos, juntamente com essa avaliação, vai dar um referencial para que esses pais não se sintam tão perdidos na hora da escolha de uma escola. Agora, na questão de como isto pode levar à escolha, lógico, se o pai estiver atento, há de haver uma parceria, porque só a escola em si também, ela não consegue dar conta de todo este processo do ensino-aprendizagem. Então, é fundamental que os pais sejam parceiros nesse processo de aprendizagem do aluno. Muito bem, nós conversamos com a professora educadora Kézia Bombonato, ela é psicopedagoga e presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ana, foi um prazer. Bom dia para a senhora. Igualmente. E lá no Rio nós conversamos com a professora de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, Sustana Vargas. Muito obrigada, professora, também. Obrigada, eu que agradeço o convite.